Hoje temos mais um programa do Tribunal de Justiça e do Instituto dos Advogados, IASP, em parceria, programa Código de Honra. Hoje temos um assunto muito interessante para tratar que tem a ver com o direito ambiental. A nossa convidada de hoje é a doutora Priscila Santos Artigas, que é advogada no escritório de advocacia Milaré Advogados e também presidente da Comissão de Direito Ambiental do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Como vai, Priscila? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Ana Emília? Bem, tudo. Obrigada. Como funciona o licenciamento ambiental no Brasil, Priscila? Ana Emília, o Brasil ele tem uma política nacional de meio ambiente instituída desde 1981. Um dos instrumentos dessa política nacional é o licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental? É um instrumento de gestão da política nacional de meio ambiente que visa a harmonizar, né, isso é um conceito que eu estou dando agora, harmonizar o desenvolvimento econômico com as atividades produtivas. Então, todo empreendedor, toda a pessoa física ou jurídica que deseje implantar e operar uma atividade que vá utilizar de recursos naturais, ela deve procurar um órgão ambiental competente para que esse órgão faça a gestão devida da utilização desses recursos naturais. Era essa a pergunta que eu ia te fazer mesmo. Quem deve pedir a licença ambiental? Justamente, todos os empreendimentos e atividades que de alguma forma possam causar poluição ou degradação ambiental devem se dirigir aos órgãos ambientais para solicitar a sua licença ambiental. Todos os empreendimentos que tiverem recursos, utilização de recursos naturais devem fazer isso. Muitas vezes eles acabam sendo até dispensados do licenciamento ambiental. Em determinadas situações não se vê necessidade de emitir uma licença, pode ser dispensado ou pode ser um licenciamento mais simplificado ou mesmo uma autorização ambiental, mas se vai utilizar recursos ambientais, recursos naturais e pode poluir ou degradar o meio ambiente de qualquer forma, deve procurar o órgão ambiental competente. E quais são esses órgãos ambientais competentes que dão esse licenciamento, essa autorização? A mesma Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, instituiu um Sistema Nacional de Meio Ambiente, que integra órgãos administrativos, órgãos públicos administrativos das esferas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Na União, todo mundo conhece o IBAMA. Nos estados, como aqui em São Paulo, por exemplo, a CETESB, no INEMA no Rio de Janeiro, e cada estado tem o seu órgão ambiental hoje. Então, a depender do tipo do empreendimento, a depender do impacto que esse empreendimento vai causar, ele deve procurar um dos órgãos ambientais competentes. A competência do licenciamento ambiental é definida por uma lei complementar de 2011. Então, por exemplo, grandes empreendimentos que afetem áreas indígenas ou unidades de conservação federais, como parques, eles devem procurar o IBAMA, certo? Se for um empreendimento de impacto local, eminentemente local, deve procurar o município, né? Empreendimentos menores, mais simples, normalmente são licenciados pelos municípios. E empreendimentos que não se encaixam nas tipologias de licenciamento da União, do IBAMA e nem dos municípios são licenciados pelos estados, aqui em São Paulo pela CETESB. Então, os órgãos ambientais estão preparados para licenciar grandes empreendimentos? Essa é uma questão que nós nos deparamos todos os dias, né, com as dificuldades dos órgãos ambientais, principalmente dos estaduais, para enfrentar licenciamento de grandes empreendimentos, sobretudo. Hoje o país, com essa crise que se apresenta, essas dificuldades da economia, política, etc., vem mostrando o quão é necessário que os órgãos ambientais se estruturem para receber os licenciamentos ambientais de grandes obras, de obras de infraestrutura, e o que nós vemos salvo algumas exceções, com o próprio IBAMA, a CETESB, que são órgãos mais antigos e que têm uma estrutura
bastante consolidada. Muitos órgãos que estão recebendo licenciamentos de grandes empreendimentos nos estados, né? Eu estou me referindo aos órgãos estaduais, estão enfrentando muitas dificuldades para isso. E como atuam os demais órgãos, como FUNAI, ICM, BIO, Agência Nacional de Águas, etc., no licenciamento ambiental coordenado pelo IBAMA ou por um órgão estadual? Esses órgãos todos fazem parte do Sistema Nacional de Meio Ambiente, eles estão integrados ao sistema, mas eles não são licenciadores, não são os órgãos que têm competência para licenciar os empreendimentos, mas eles atendem diversos interesses, né? Como a FUNAI atende os interesses dos indígenas, a Fundação Cultural Palmares, os direitos dos quilombolas, o ICMBio das unidades de conservação federais, os órgãos estaduais gestores das suas unidades de conservação estaduais, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, faz a gestão dos recursos hídricos federais, dos rios federais e tudo mais. Então, esses órgãos, quando vem algum interesse tutelado por eles, podendo ser impactado por um empreendimento que está sendo licenciado ou pelo IBAMA ou por um órgão estadual, ele acaba sendo chamado para avaliar os impactos que esse empreendimento pode causar a esses interesses, aos interesses dos indígenas, por exemplo, né? Hoje tem muitos empreendimentos de infraestrutura sendo instalados e licenciados no norte do país. Então tem muitos interesses indígenas sendo afetados por esses empreendimentos. E hoje se estabeleceu um procedimento em âmbito federal para que a FUNAI se manifeste nesses processos de licenciamento ambiental com relação aos interesses indígenas, né? Então, todo um arcabouço de instrumentos legais que devem existir para permitir que essa intervenção, o envolvimento desses órgãos seja o mais eficaz possível. Priscila, e quantos anos em média vem durando o licenciamento ambiental no Brasil? Existem estudos bem recentes sobre isso. A CNI divulgou agora em 2016 uma análise de que, em média, o licenciamento ambiental vem durando 7 anos. A partir do momento que a empresa, o empreendedor pede o licenciamento ambiental, começa o processo de licenciamento até o momento em que ela vai obter a licença de operação para efetivamente iniciar suas atividades produtivas, tem demorado em média 7 anos. Existe outro estudo também que é do Fórum de Meio Ambiente do setor elétrico, que chama FIMASE, que avaliou que, em média, para grandes empreendimentos hidrelétricos, esse tempo tem demorado em torno de 10 anos. São, em média, 28 meses para cada licença ambiental, para sair cada licença ambiental. E são diversas licenças ambientais. São 3 licenças, usualmente, ordinariamente, são 3 licenças. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Tudo isso para que haja um perfeito entendimento entre todos. Exato. Quanto à possibilidade da instalação daquele empreendimento. Exato. Quais são os principais entraves para o licenciamento ambiental? São inúmeros os entraves. Esses estudos que eu comentei agora, da CNI, do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, tem um estudo do Banco Mundial de uns anos atrás também que elencou diversos entraves para o licenciamento ambiental. A gente poderia ficar falando o programa inteiro a respeito disso. Então, eu vou citar 2 entraves que a gente considera que englobam todos os outros. O primeiro deles é a desordem legal. Existem inúmeras normas tratando de licenciamento ambiental pelo Brasil afora. Não existe uma lei que regule o licenciamento ambiental. É um pantanal legislativo. É um pantanal legislativo, ótima. Exatamente. A CNI fez esse estudo, nesse estudo que eu comentei agora há pouco, levantou que desde 1981, quando foi instituída a Política Nacional de Meio Ambiente, foram editadas mais de 20 mil normas na União e nos estados e municípios, tratando dos seus procedimentos de licenciamento ambiental.
Então é uma pulverização de normas e dificílima compreensão para os operadores e para os gestores do direito ambiental. E outro entrave que merece destaque é o excesso de judicialização dos processos de licenciamento ambiental. Que era essa ambiental. outra pergunta que eu ia te fazer mesmo. Por que tanta judicialização? Muito, do licenciamento. muito por causa desse excesso de normas, que gera múltiplas interpretações, gera insegurança por parte dos órgãos ambientais. Então é para que o juízo possa esclarecer por onde caminhar. Então nessas dúvidas e nessa insegurança, por vezes, do órgão ambiental, são emitidas licenças ou atos administrativos que nem sempre estão de acordo com o que se espera, né? Então essas dificuldades acabam gerando, mas também existe um ativismo judiciário. Como assim? Muitos empreendimentos, principalmente os de grande vulto, né? As grandes obras geram muitos conflitos. Porque afetam e causam muitos impactos no meio socioeconômico. Então, é normal que aconteçam esses conflitos, essas dificuldades de entendimento e mesmo a pouca aceitação para esses empreendimentos. E aí, os que têm legitimidade para propor as ações civis públicas, sobretudo o Ministério Público, acaba entrando nesse modo de pensar contra o empreendimento. É uma ideologia muitas vezes instalada na cabeça dos promotores e dos procuradores da República que são contra o empreendimento, até por conta das manifestações da sociedade, que também são contrárias. Então, o assunto do licenciamento acaba indo para o Poder Judiciário não para avaliar o licenciamento em si, mas para tentar impedir a implantação e a operação de um determinado empreendimento, né? Como é o caso, por exemplo, a gente atua desde 2006 em todo o processo de licenciamento e judicial da usina hidrelétrica de Belo Monte. Nós cuidamos lá no escritório e hoje já são 33 ações civis públicas. 33 ações 33 ações civis públicas contra absolutamente todos os atos administrativos que foram emitidos no licenciamento ambiental. E qual o papel do Ministério Público nisso? O papel do Ministério Público, a gente sabe, é a fiscalização da lei, né? É o cuidado para que a lei seja devidamente cumprida. Esse é o grande papel do Ministério Público, importantíssimo, aliás, para o bom andamento dos processos de licenciamento ambiental. Mas, como eu falei agora há pouco, se vê hoje muito promotores e procuradores da República tomados por uma ideologia contrária aos processos, aos empreendimentos em si, né? Que acabam propondo ações civis públicas para impedir a sua implantação e operação. Mas eu não estou querendo dirigir uma crítica direta ao Ministério Público, porque eu sempre digo que o meio ambiente deve muito a essa instituição. Se não fosse o Ministério Público, eu creio que o meio ambiente nacional teria com certeza muitos prejuízos a mais do que tem hoje. E o que você vislumbra para superar os entraves do licenciamento ambiental? Existe alguma coisa? Uma das soluções está sendo encaminhada, que é a edição de uma norma geral para estabelecer o procedimento do licenciamento ambiental. Está em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei 3.729 de 2004, já com o substitutivo bem construído e aceito pelo setor produtivo, tratado com vários ministérios e vários setores da economia e da sociedade. E acredita-se que essa norma será aprovada ainda esse semestre. Ontem até eu ouvi de uma fonte bastante segura do governo que provavelmente será ainda esse mês. Estão todos esperando ansiosamente para que isso aconteça. E aí vai ser uma norma geral que estabelecerá exatamente todo o procedimento do licenciamento ambiental, acabando com esse pantanal legislativo que você mencionou agora há pouco. E Então seria o quê? Uma codificação? Uma codificação.
essa lei seria uma norma geral sobre licenciamento ambiental, mas nós pregamos que o ideal seria uma codificação do direito ambiental. Sim, porque aí com o código ficaria mais simples, talvez. Ficaria, muito. Certamente muito mais simples. Priscila, nós estamos indo para o final. Você tem alguma consideração final a fazer sobre essa questão tão importante de meio ambiente no Brasil? Emília, eu acho que eu falei o que precisava e eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Tribunal de Justiça, ao Instituto dos Advogados de São Paulo, na pessoa do presidente José Horácio, pelo convite de estar aqui nesse programa, agradecer o espaço maravilhoso que o Tribunal reservou para essa entrevista e a você, logicamente, pela simpatia e pelas perguntas bem postas. Muito obrigada. Eu que agradeço em nome do Instituto dos Advogados, IASP, e do Tribunal de Justiça, em mais um programa Código de Honra. Fique conosco. Até a próxima semana.